nosso Senhor, nosso Deus, único Deus que existe, né? O grande e poderoso Eu Sou, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, um dia de esperança, um dia de crescimento de todos nós na graça, no conhecimento desse único Deus, pedindo que o Senhor fale conosco, pedindo que o Senhor nos aceite como adoradores. Nós queremos adorar o Senhor como igreja. Recebe-nos na tua santíssima presença, livra-nos, Senhor, de todo tipo de mentira, livra-nos também dos mentirosos. E é assim que eu oro a ti, Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Bom, vamos ganhar tempo aqui agora, porque eu comecei atrasado, porque a máquina aqui não funcionava. Mas tudo bem, vamos lá. Você sabe que na Bíblia Sagrada existem milhares de promessas maravilhosas. E por que a gente se esquece de tantas delas no nosso dia a dia? São milhares, né, de promessas, juntando o Velho e o Novo Testamento, claro. E a gente acaba se esquecendo, nessa correria que é o dia a dia, a gente se esquece. Existe este texto de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, onde a gente pode buscar uma reflexão, e esta reflexão vai nos exercitar, vai exercitar nossa memória, que falha neste aspecto interessante e maravilhoso das promessas de Deus, né? A gente não consegue lembrar de tudo que a gente ouve, e a gente também não consegue lembrar de tudo que a gente aprende. Por isso que é necessário a repetição para que um conceito fique guardado na nossa memória. Eu estou estudando e eu tenho escrito, eu escrevo muito, porque é uma maneira que eu achei de guardar as coisas, é escrever, né? Eu me lembro que há um tempo atrás eu tinha uma memória muito, muito boa para determinadas coisas, para outras não, né? E com o passar do tempo, a nossa memória vai falhando, vai perdendo aquela capacidade, aquela vivacidade, e a gente vai ficando fraco de memória. E a gente acaba, às vezes, até esquecendo algumas coisas, alguns compromissos, algumas coisas que falamos, né? E com o tempo a gente vai aprendendo. O tempo ensina muita coisa para a gente, né? A escrever para lembrar, né? Alguns pequenos truques a gente vai aprendendo
para melhorar a nossa memória e também melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, né? Porque quando a gente esquece de algo importante, as pessoas ficam bravas com a gente. E na vida espiritual, meu irmão, minha irmã em Cristo, é a mesma coisa. A Bíblia está repleta dessas promessas para nós. Alguns até falam, eu não sei, eu nunca contei, mas, né? Alguns falam de 8 a 30 mil promessas. Eu nunca contei, sou sincero em dizer para vocês, né? Mas que fosse uma só, já seria maravilhoso, né? Quanto mais 8 mil, alguns chegam a 30 mil. É claro que depende muito de como as pessoas interpretam, né, para chegar nessas promessas. E existem promessas na Bíblia que são repetidas, né? Depende também se a pessoa conta a profecia como promessa. Então, não vamos nos preocupar com o número. Se é 8, se é 10, se é 20, se é 30 mil, não importa. O importante é que a Bíblia tem centenas de promessas. Aí a gente pode ficar tranquilo quando diz assim, porque não estamos diminuindo e nem exagerando em nada. Mas o interessante é como a mente humana, a cabeça nossa, ela é seletiva quanto a essas promessas. E a gente se esquece de muitas delas. E o problema de se esquecer dessas promessas é o seguinte: a gente passa a não viver baseado nessas promessas das quais nós nos esquecemos. Você quer ver uma que a gente esquece? Talvez você tenha esquecido. Talvez hoje você nem se lembre dela. Hebreus capítulo 13, versículo 5, na parte B deste versículo. Hebreus 13, 5, na parte B. Talvez você, neste momento, não esteja se lembrando desta promessa. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha que importante a gente saber que aconteça o que acontecer, uma discussão, um momento alegre, um momento de preocupação, um momento de dúvida, não importa. A promessa de Deus é que Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. Olha como é importante a gente guardar isso. E talvez você hoje levantou e se esqueceu que o Senhor não te abandona, nunca. Ele nunca vai esquecer de você. E esta promessa, eu costumo chamar de verdade absoluta. Por que eu chamo assim? Porque ela vem do Velho para o Novo Testamento. Então, tudo aquilo que está no Velho Testamento e é repetido no Novo é verdade absoluta. Por quê? Porque é tanto para judeus quanto para gentios.
você vai achar esta promessa em várias passagens lá do Velho Testamento. Gênesis 28:15, Josué 1:5 e outras passagens. Então ela é repetida, ela vem para o Novo Testamento também. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, na parte B. O Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona. E a gente esquece. A gente esquece. E junto com esta promessa, eu já trago outra para você, que tem tudo a ver com essa. É uma promessa que está lá no Salmo 23, no verso 1. Essa promessa precisa ser bem entendida. É famosa, mas para fazer as pessoas entenderem esta promessa, por causa disso que eu gosto de juntar Salmo 23, verso 1, para Hebreus 13, 5, como se fosse uma promessa só. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. As pessoas, quando leem isso, só pensam em coisa boa, né? Olha, não vai me faltar nada, eu vou ter tudo, vai ter tudo, tanto de bom quanto de ruim. Você vai ter uma vida abundante. Então esta promessa, ela é ligada com Hebreus 13, 5. A gente se esquece. E o problema de se esquecer é que a gente não vive baseado nessas verdades. Promessa de Deus é cumprida, não é que nem promessa de homem, né? Que nem promessa de político. Político promete aquele zilhão de coisas. Quando chega no fim do mandato, vai fazer um levantamento, ele fez 2, 3, 10%, hoje política é fantástico. Deus não. Deus não. Deus cumpre. E quando a gente abre a Bíblia lá em Lucas, capítulo 24, que eu falei agora há pouco, a gente encontra outra promessa ali. Estou lendo aqui porque eu vou pulando, né? Entendeu? Precisa ter um pouco de paciência. Nós lemos lá que em Lucas 24, lá na ressurreição de Cristo, que as mulheres que seguiam Jesus, depois que ele foi morto e sepultado não, ele foi colocado numa gruta, né? As mulheres levantaram bem cedo para ungir o corpo do Senhor. E quando elas chegaram lá, não encontraram o corpo. Nem passou pela cabeça dessas mulheres. Então, e se fosse hoje, talvez não passaria também pelas nossas cabeças. Elas nem, quando elas estavam indo lá, elas nem lembraram que Jesus poderia ressuscitar. Elas foram lá para encontrar Jesus e colocar lá os perfumes e tal. Mas Jesus já tinha falado isso para eles todos, não só para as mulheres. Jesus já tinha falado, era uma promessa dele, está lá em Mateus
17, 23, 20, 19, 26, 32, né? Era uma promessa que trazia esperança. Mas aquelas mulheres e todos os seguidores, os apóstolos, todos esqueceram. Esqueceram a promessa. Está lendo aí? Lucas, capítulo 24, versículo 6. Aí Deus, pela bondade, pela compaixão, pela misericórdia, e vai por aí afora, Deus manda até um anjo para lembrá-las da promessa. Olha, Deus nos lembra da promessa que Ele faz a promessa, a gente esquece e Ele lembra. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que, olha só, lembrando da promessa, lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lucas 24, 6 e 7. Eles esqueceram. Era o terceiro dia e elas, né? Esses homens aqui eram anjos falando com as mulheres. Elas foram lá fazer o quê? Elas foram lá, né? Jogar unguento, perfumes em Jesus, e ele tinha falado que ia ressuscitar. Agora, vá no versículo 8. Esse é o ponto alto de tudo. Então lembraram das palavras de Jesus. Eu não estou aqui para... E Deus não precisa de mim como advogado. Aliás, Deus não precisa de mim para nada. Eu sou totalmente dispensável no reino de Deus, mas é a misericórdia, é a compaixão, né? Então eu não estou aqui para defender Deus, mas Deus é muito bom. E quando eu digo para vocês que Deus é bom, eu estou falando da bondade de Deus que eu experimento na minha vida. E não pense vocês que a minha vida é perfeita. Aos olhos humanos, não é. Mas eu sempre vejo ou procuro ver a bondade de Deus na minha vida. E nesse caso aqui, a gente não está sendo rigoroso com aquelas mulheres, não. Né? Elas passaram uns dias meio, né, Jesus sendo preso, sendo açoitado, machucado, morrendo daquela forma, zombaram de Jesus. Foi uma morte extremamente sofrida, né? E aquelas mulheres devem ter ficado chocadas com tudo isso. E o túmulo estava vazio. E mesmo assim elas não se lembraram. Precisou dos anjos lá, o anjo vir lá e falar para elas: olha, ele ressuscitou, ele não falou para vocês que no terceiro dia ele ressuscitaria? A gente é igualzinho, nós somos iguais. Nós somos iguais. Não somos melhores nem diferentes. Ah, eu me lembro. Lembra nada. Na hora da necessidade todo mundo se esquece.
são as promessas. A promessa de Deus é um assunto tão... Verdade, Jair, isso mesmo. Promessa de Deus é um assunto assim que eu tenho até um pouco de... Sabe, não que eu fujo do assunto, absolutamente, mas muito cuidado para tratar deste assunto, porque quando a gente fala de promessa de Deus, a maioria já pensa em bem-estar físico. Maioria. Promessa. E tem tão pouco de bem-estar físico, mas tão pouco de bem-estar físico, né, nas promessas do Senhor. Então eu tomo sempre muito cuidado com este assunto. Muito cuidado. A memória precisa ser, e ela pode, e ela deve ser cultivada. Você não cultiva planta? Eu tenho aqui, acho que 2 vasinhos, dois vasinhos pequititicos. E eu tomo conta, ponho água, não sei o que, tal. A gente cuida, a memória é a mesma coisa, nós temos que cuidar da nossa memória. Como é que você reage com uma notícia ruim? O resultado foi fazer um exame, precisou fazer um exame médico. Está preocupado com o que vai dar no exame. O que o médico vai falar? Tem um conflito familiar. Você e a mulher, você e o marido não se dão, não conseguem se dar bem. Você e os filhos e você, vocês não conseguem chegar a um ponto em que todo mundo fica satisfeito. Você não aceita determinadas decisões de determinadas autoridades. Como é que você se sente? A nossa primeira reação, eu vejo como uma reação de medo, de indignação, né? Medo do resultado do exame, medo do que o médico vai falar, indignação por causa dessa autoridade, por causa do filho, por causa da mulher. E não é fora do comum a gente ouvir assim a pessoa dizer: o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz? Ou então o sujeito vira assim e diz: por que comigo, meu Deus? Eu imagino, lógico que só posso imaginar, que a reação daquelas mulheres que foram ao túmulo de Jesus, elas, quando viram lá que o túmulo estava vazio, elas perderam a esperança. Mas cadê? Agora roubaram, levaram embora o Senhor. Elas não pensaram. Eu tenho certeza, até o anjo, os anjos ali, falarem para elas: olha, ele ressuscitou. Elas não pensaram que elas poderiam ver o Mestre vivo novamente. E é assim com a gente também. É assim. Das coisas que a gente pensa, isso é um dado científico, hein? Das coisas que a gente pensa, dos 100%
que a gente pensa, você sabe quantos por cento acontece? Do 100% que você pensa, toca o telefone e você fala, oh meu Deus, deve ser cobrador. A não ser que você conheça o número, né? Não sei o quê, ih, lá vem aquela pessoa. Meu Deus, vai dar tudo errado. Bom, de tudo que a gente pensa, 0,7% só acontece, nem 1% acontece. Olha, quanta bobagem a gente pensa, porque a gente se esquece da promessa do nosso Senhor. Ele nunca nos abandona. Então a gente sofre, vamos falar 1%, vai? Para arredondar. 99% é sofrimento, sem necessidade nenhuma. Que a gente sofre, não tem necessidade. Sem necessidade. A memória nossa, meu irmão, minha irmã, precisa ser cultivada. Precisamos cultivar a memória das promessas de Deus. Então, eu quero ler aqui com vocês, e convido vocês para lerem também, Lamentações, capítulo 3, versos 21 ao 24. Esperar um segundinho, que vai dar tempo de você abrir aí Lamentações, Velho Testamento, pertinho ali de Jeremias, né? Capítulo 3, versículos 21 ao 24. Olha, vou ensinar um truque para você. Quando você quer achar algo na Bíblia e você não consegue, você pega a Bíblia assim e você vai fazendo assim, entendeu? Você vai virando ela aqui que vai aparecer aquilo que você está procurando. Você sabe que é Velho Testamento, então vai no Velho Testamento, pega ele assim e vai rodando. Entendeu? Vai aparecer as Lamentações. É um truque. Um bom truque. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Olha, a gente não pode se esquecer dessas coisas. Eu não posso, eu não devo, eu não quero, eu preciso cultivar, exercitar a minha mente para não esquecer dessas coisas, para não sofrer à toa. E a minha oração é que, é por mim e é por todos nós, né? É que a prática de lembrar das palavras de Deus possa exercitar a nossa memória para enfrentarmos os dias maus. Esta é a minha oração hoje. Querido Deus, amado, bondoso e poderoso Pai e Senhor,
Eu quero pedir que o Senhor nos ajude. A gente se lembra de tantas coisas que não precisamos e conseguimos acumular tudo isso na nossa memória, mas o que nós queremos mesmo ter na lembrança é a tua palavra. Ajuda-nos a exercitarmos a nossa memória para nos lembrarmos da tua palavra, porque nós vamos precisar dela nos dias maus. A gente não pode se esquecer nos dias difíceis, nos dias maus, de que o Senhor sempre está conosco e não nos abandona. Esta é a minha oração, Senhor, por mim, por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém.